Olá, bem-vindos ao programa Professor Merino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito. Estou aqui com o presidente do Sindimoto, Walter Ferreira. Ele é presidente do Sindicato dos Motoboys e veio aqui falar sobre os direitos da categoria, né? E é uma categoria muito atuante, principalmente na pandemia. Aí nós tivemos aí um trabalho muito importante dos motoboys, que foram entregas em casa, eles foram verdadeiros heróis aí, né? E eu, particularmente, admiro muito a categoria, porque já trabalhei como motoboy, doutor, e na época que eu era estudante, e também fui advogado do Sindicato dos Motoboys, do Sindimoto. Então eu tenho uma relação muito boa e admiro essa categoria. E aí eu vou perguntar para o presidente do Sindimoto quais são as principais conquistas aí que a categoria teve nos últimos anos. Professor Merino e telespectadores, meu muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez falar da importância dessa categoria. Nossa categoria passou a existir de fato em 1996 e de direito de fato em 2010, quando nós conquistamos a Lei 12.009. Durante toda essa caminhada até agora, em 2024, nós tivemos muitas conquistas importantes, das quais algumas delas a própria categoria não deu tanto valor, mas nós temos o piso, reconhecido inclusive pela faixa do Estado. Nós conquistamos pela Lei 12.997 a periculosidade, conquistamos o aluguel de moto, que é um dos maiores do Brasil, que gira em torno hoje de R$ 1.200, conquistamos o Vale Alimentação, auxílio de deslocamento, um seguro de vida que é custeado pelas empresas, o combustível também que é pago pelas empresas para o desempenho da sua função no decorrer do dia, garantias que muitos não têm hoje, que é de fundo de garantia, previdência. Então, todas essas conquistas estão elencadas na nossa convenção coletiva, né? Infelizmente, com a vinda das startups, com os tais aplicativos ou big techs, muitos trabalhadores com o sonho de ser empresário de si próprio através do MEI, muitos deixaram esses benefícios. Claro que boa parte ainda continua usufruindo dele, mas foi uma permuta um pouco desvantajosa para quem trabalha com aplicativo, vista que muitos que hoje tem a sua vida ceifada, ou qualquer acidente de grande monta que impossibilite para o trabalho, ele acaba ficando sem cobertura previdenciária e também, em caso de óbito, a família fica totalmente descoberta. Inclusive, esse final de semana ele foi trágico para nós. Perdemos duas pessoas do meu conhecimento pessoal, não foram só eles, mas eu estou citando aqui dois casos específicos. E nós sofremos muito com essa questão de acidente. Como nós estamos em Canoas, eu vou me apegar mais na questão Canoas. Uma outra pergunta, eu vou aproveitar aqui o ensejo, né, também. Eu perguntei para o senhor os benefícios da categoria e estou vendo aqui que conquistaram muitas coisas, né? E merecem realmente, é uma categoria que trabalha aí arduamente, aí no sol, na chuva, na rua, para fazer chegar o seu remédio em casa, né, a sua alimentação em casa, né? E aí eu quero perguntar quais são as principais dificuldades encontradas, né, pela categoria na atuação do seu trabalho. Quais os principais problemas da categoria? Eu vou me ater em Canoas. Em Canoas nós não temos direito nenhum, e deveria ter. E nós já tentamos, todos esses anos, nos reunindo com a Secretaria de Trânsito, nos reunindo com a Câmara de Vereadores, buscando uma audiência com o prefeito. Por quê? Primeiro que nós há tempos vimos pedindo estacionamento com vaga exclusiva para motociclista, inclusive com a placa sendo uma placa de rotativo de prestação de serviço, porque os estacionamentos existentes em Canoas, as pessoas oriundas de outro setor do comércio que vêm trabalhar com sua moto, estacionam ali e ficam o dia todo parado, o que impede nós usarmos esse estacionamento para fazermos o nosso trabalho. Sem contar que às vezes os estacionamentos eles estão tão distantes das nossas entregas, que nós temos que caminhar quadras e quadras para que nós possamos efetuar o nosso serviço. Além do mais, nós sofremos uma grande perseguição aqui em Canoas com autuações, e autuações indevidas. Por quê? Evidentemente que a Lei 12.009 existe, e a exigência do curso existe, dos itens de segurança. Mas esse curso, que é fornecido inclusive pelo Sistema S, não é oferecido nem por eles e nem pelos CFCs, o que culmina com o impedimento para que nós façamos o curso e nós somos punidos com as autuações por parte da prefeitura, e quando não, a perseguição sobre a nossa categoria. Por quê? Por falta de regra, que é de competência do município fazer, nunca fez, diga-se que nunca fez,
O que ocorre? Muitos outros que não é da categoria, entra na categoria, troca a descarga da moto, empina, comete uma série de barbáries no trânsito, e quem sofre as consequências são os profissionais, com autuações, com perseguições, com recolhimento de motocicleta, descumprimento da lei, às vezes a motocicleta está com uma luz da seta apagada, uma situação que pode ser resolvida até mesmo no local, ou até mesmo o agente, pela lei 14.229, que renovou o CTB, concede-lhe 15 dias de prazo para ele fazer a troca da lâmpada, ou então arrumar o veículo por ser um detalhe pequeno. Isso não acontece. Por autoridade, eles simplesmente dizem o seguinte: eu só preciso do número da placa. Então, para mim, o trânsito hoje ele é podre no sistema de fiscalização e autuações, pune as pessoas indevidamente, e é uma forma arrecadatória que interessa estritamente ao governo municipal. Porque basta a gente ter a sua placa, ele não precisa de mais nada. Ele pode fazer multa na casa dele, no horário de almoço, onde ele quiser ele pode fazer uma multa. Aí compete o autuado a contestar aquela multa sob a prisma que o agente tem fé pública, ou que o agente tem o benefício da veracidade. Como que nós vamos resolver isso? Então o trânsito também carece no seu setor, essa caixa preta ela tem que ser mexida para que o condutor, não só do carro, da motocicleta, mas também de outros veículos, realmente tenha o seu direito respeitado. E, presidente, uma outra dúvida que eu tenho que eu vi o senhor lutar muito sobre a questão da regulamentação do mototaxista, isso antes de ter essa questão do Uber. E aí eu não entendi que, de repente, entrou o Uber Moto e o Uber Moto faz a questão do mototaxista, mas não se regulamentou na época que o senhor lutava pela questão do mototaxista. Mas isso está sendo feito pelo Uber agora. Me explica, que eu não entendi o que aconteceu. Por que o Uber conseguiu isso e por que não foi conseguido nos municípios? Primeiro, professor, que a Lei 12.009, no seu artigo 139b, salienta que a competência é municipal de dar as regras, e o município nunca fez. Aliás, não só Canoas, mas vários outros municípios no estado do Rio Grande do Sul. Aí veja, quando vem essas empresas de aplicativo, essas empresas consideradas grandes, elas não pedem nem licença e nem batem na porta dos municípios para começar a operar, e foi o que aconteceu. Tanto que as outras de aplicativos de entrega, agora com o transporte passageiro. Nós somos perseguidos para estar fazendo esse trabalho, só que quem opera não sofre as consequências. A responsabilidade ela recai sobre o motociclista, apesar de que a Lei 12.009 ela é uma regulamentação a nível nacional e que garante o direito desse trabalhador atuar nessa atividade legalmente por lei federal. O município, não sei te dizer porquê, mas eu vou usar esse termo, não tem, acho que, competência através do seu setor de trânsito, de ser humilde, de nos chamar, porque a gente se propôs a ajudar. Existem regras em outros estados brasileiros, né? E não fez aqui. O que acontece? Simplesmente, um motociclista hoje se inscreve nesse aplicativo, não sabe se ele é habilitado, se ele está preparado, se ele tem o curso para poder transportar uma pessoa. E te digo mais, 23% das pessoas que atuam tanto na teleentrega quanto no transporte passageiro não tem habilitação. A grande maioria dos acidentados são de 18 a 25 anos. Então, nós estamos diante de um descalabro que, infelizmente, o administrador público, ele não enxerga esse público, assim como não enxergaram na época, como o senhor mesmo bem disse, na época do Covid. Todos os prefeitos e governadores e presidentes diziam, façam tudo por delivery. Mas quem eram as pessoas que entregaram o delivery? Que segurança nós tivemos? Não tivemos nenhuma. Tivemos perdas e perdas, só que nós somos os insignificantes da sociedade. Presidente, eu quero aproveitar até esse assunto, diante de todas essas questões que o senhor está falando aí, de irregularidades, até de pessoas que dirigem sem carteira, enfim, né, que não têm curso de formação. Qual o índice de acidentes hoje, mais ou menos, que ocorre com os motoboys? É um índice alto? Altíssimo. É o custo maior de recuperação. O Brasil gastava 35 bilhões de reais por ano para recuperar acidentado. Hoje está na casa de 55. E o grande público, infelizmente, é os motociclistas e jovens.
e muitos se tornam inoperantes para a sua vida laboral futura. Nós estamos diante de uma epidemia, de certa forma, escondida, escamoteada, porque o agente público que tem a competência de fazer as regras e dar segurança, e principalmente exigir que se cumpra a Lei 9.503 no que tange a curso, a regulamentação, a habilitação, isso não está sendo feito. Então, veja, se tem hoje, nós participamos de 1/4 dos acidentes que ocorrem na maioria dos municípios brasileiros. Não estou falando, agora é Canoas e todo mundo, o município brasileiro. E cada vez, famílias ficam enlutadas, esposas ficam sozinhas para criar seus filhos, segurança previdenciária não tem, um seguro não tem, nada tem. Nada tem. Os maiores matadores da nossa categoria no ramo de teleentrega são as empresas que exigem que o motociclista ultrapasse os limites das regras de trânsito para fazer uma entrega. Os acidentes com motos são geralmente graves, né? Porque a pessoa ali dentro do carro bate no carro e se machuca menos, né? Agora na moto, às vezes o sujeito fica paraplégico, tetraplégico, né? São coisas bem mais graves aí que acontecem e geram consequências aí, até um custo para o próprio Estado, né? Com tudo que acontece, né? Ou seja, o Estado acaba sendo prejudicado com isso. E eu queria lhe perguntar assim, quais são as principais reivindicações da categoria hoje para que possa melhorar todo esse quadro que está aí? O que precisa fazer? Quais as sugestões do senhor, as reivindicações que a gente para poder melhorar isso que está aí hoje? Professor, eu fiz parte 4 meses da Câmara Temática em Brasília para mudar as regras que referem à nossa categoria, principalmente a questão dos aplicativos. Então, há uma proposta na mesa do presidente Lula, onde se exclui o MEI, proposta do governo de se excluir o MEI para a nossa categoria, para que as empresas não mais usem isso como factoide de que o trabalhador é o empresário e estão prestando serviço de forma com nota fiscal. Seria uma regra. A outra regra seria fazer com que a lei fosse cumprida, com que a lei realmente valesse para que o administrador a cumpra. Porque o que me chama a atenção, o administrador público, parece que a lei para ele não vale, ele faz qualquer coisa e está tudo certo. E nós temos que cumprir a regra no todo. Por outro lado, se o senhor me permite, eu acho que esse programa é de suma importância, né, por tudo que se discute, se debate, apesar que se fala muito aqui sobre lei trabalhista, eu acho que é um assunto a ser abordado porque também atinge o trabalhador. Convide um representante da ACD para vir aqui falar sobre isso. Eu acho que vai ser de suma importância para a sociedade entender o trabalho da ACD e quantos dos nossos motociclistas estão lá. Porque perdem membro inferior, membro superior, ou seja, perna, braço, e depois fica imobilizado para o trabalho. E hoje nem DPVAT não tem mais, né, presidente? E tiraram o DPVAT, que era uma coisa que dava assistência, né? Sobre a Prisma, né? Sobre a Prisma né? Sobre a Prisma que tinha muitos milhões para se gastar, só que o administrador público, quando fez isso, ele se esqueceu que tudo que tu tira e não há uma reposição vai acabar. Vai acabar. Assim como nós estamos discutindo a questão do clima, quanto mais tu desmata, mais quente vai ficando. Olha o que aconteceu no Chile, né? Tá certo que não é um assunto em pauta, mas é simplesmente uma analogia que eu faço, o seguinte: tira a água do poço, e não há chuva, não vai ter mais água. É uma questão lógica. E é uma questão com relação ao que o senhor falou dos trabalhadores prestar serviço com MEI, né, ou como cooperativos. Eu até tive um programa específico para isso, que fala de reconhecimento de vínculo, da pejotização, né? Então, esses trabalhadores que trabalham dessa forma, que trabalham para uma empresa só, todos os dias, com os requisitos da relação de emprego, mesmo tendo contrato de MEI, mesmo tendo nota fiscal, ou sendo cooperados, eles podem vir na Justiça do Trabalho e reconhecer vínculo e ganhar todos os direitos de trabalho de todos esses anos que eles trabalharam, inclusive com todos os adicionais, de periculosidade, etc. Bom, por hoje nós vamos terminando o nosso tema, é um tema muito interessante, importante para a sociedade. Eu vou agradecer aqui ao presidente Sindimoto, Dr. Walter Ferreira, pelos esclarecimentos aqui à população. Nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no YouTube, lá onde vocês vão encontrar aulas gratuitas. Mandem suas dúvidas no nosso WhatsApp, que aparece aí na tela, 9962-262. Eu sempre respondo a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, presidente, pela presença e até a próxima. Um grande abraço do professor Merino.